Eu nunca fui o orgulho da minha família. Não era a mais bonita, nem a mais carismática. Não tinha as melhores notas, nem fazia o tipo que causava comoção em festas de aniversário ou reuniões escolares. Eu era suporte. Aquela que ficava no canto, em silêncio, enquanto todos se distraíam com os brilhos da minha irmã caçula, Lorena. Ela era a luz. E eu? A sombra conveniente. A filha que servia de contraste. Durante toda a infância, ouvi frases disfarçadas de preocupação. Você devia tentar ser mais como a Lorena. Olha como sua irmã se porta. Repara como ela é delicada, sorridente, uma dama. Eu me encolhia. Engolia o incômodo com um sorriso frágil, aprendendo cedo que amor, naquela casa, vinha com performance. E eu nunca soube atuar. Quando Lorena ficou noiva, o universo da família girou ainda mais em torno dela. As flores, as provas de vestido, as reuniões para escolher buffet, trilha sonora, convite, fotografia. Tudo era Lorena isso, Lorena aquilo. E eu? Eu estava lá para carregar sacolas, para ouvir desabafos, para resolver imprevistos. Como uma dama de companhia não paga. Ninguém me perguntou se eu queria estar ali. O casamento seria em uma cidade vizinha, com um pomposo hotel-fazenda reservado exclusivamente para os convidados. 30 quartos, piscina térmica, salão de festas com lustres de cristal e, segundo minha mãe, a cerimônia perfeita para a princesa da casa. A viagem começou com o habitual silêncio no carro. Meu pai dirigia com seus olhos secos e distantes. Minha mãe atualizava o grupo da família com fotos de Lorena maquiada no banco de trás. E eu, espremida entre malas, segurava minha necessidade de existir. Em dado momento, pedi uma parada. Eu precisava usar o banheiro. Aqui? Meu pai questionou, torcendo o nariz como se meu intestino fosse um inconveniente pessoal dele. É só um minuto, murmurei. Saí do carro sem que ninguém dissesse uma palavra. A porta bateu atrás de mim, cortando o que restava de minha dignidade como uma faca cega. No banheiro, olhei para o espelho rachado e respirei fundo. Era só mais um fim de semana. Eu conseguiria sobreviver a mais essa humilhação. Ou pelo menos eu achava. Quando voltei, o carro não estava mais ali. Primeiro, pensei que fosse um engano. Talvez tivessem estacionado mais adiante, para abastecer. Talvez quisessem me pregar uma peça. Mas não havia sinal. Nenhum rastro de pneu fresco. Nenhum vulto da lanterna traseira desaparecendo na estrada. Peguei o celular com mãos trêmulas. Uma única mensagem me esperava. Agora a família está completa. Vai procurar tua turma. Lorena não precisa de peso morto no altar. Mamãe? A mensagem veio com um emoji de riso. Senti meu estômago afundar. O peito ficou oco, como se alguém tivesse aberto meu corpo e retirado, com crueldade cirúrgica, o coração. A humilhação era tão grande que levei alguns minutos para acreditar que aquilo era real. Que minha própria mãe havia me deixado num posto de gasolina, em outra cidade, como quem se livra de um cachorro velho. Sentei-me no meio-fio. O sol queimava minha pele, mas por dentro eu só sentia frio. Uma mulher me ofereceu ajuda, mas eu neguei com a cabeça. Eu não queria piedade. Não ali. Não daquela forma. Mas então, a imagem veio, eles chegando ao hotel, os convidados se posicionando, a música ecoando, e eu sumida. Eles se importariam? Explicariam que tive um mal-estar? Ou diriam a verdade, entre risos abafados, que finalmente estavam livres de mim? Foi quando decidi. Peguei o celular, respirei fundo, e fiz uma única ligação. É você? A voz do outro lado disse, surpresa. É. E eu preciso de um favor. Eu não explicaria. Não naquele momento. Porque às vezes, o desespero nos dá uma clareza que anos de conformismo não dão. E naquela clareza, eu enxerguei uma oportunidade. A dor que me consumia podia ser combustível. E eu pretendia usar cada gota. Enquanto esperava, sentei-me no banco ao lado da conveniência e fiquei olhando os carros passarem. Cada veículo parecia um universo próprio, com famílias que riam, cantavam, brigavam, mas estavam juntas.
Aquelas cenas cotidianas, tão banais para os outros, pareciam distantes de mim. Como se pertencessem a uma realidade onde o amor ainda era possível. Não sei quanto tempo passou. Talvez 30 minutos. Talvez mais. Até que uma caminhonete preta parou em frente ao posto. A porta se abriu. Entra. Eu entrei. Não trocamos muitas palavras durante o trajeto. Eu olhava pela janela, as mãos fechadas no colo, os olhos secos. Lágrimas não me serviriam mais. Eu precisava da minha mente afiada, do meu espírito forte. A dor tinha se transformado em aço. E aquele aço estava começando a ser moldado. Ao chegarmos perto do hotel, pedi para parar. Saí do carro, agradeci com um aceno e segui a pé pela trilha de pedriscos que levava até o portão principal. Os seguranças olharam para mim com desconfiança, mas mantiveram o portão aberto. Eu caminhei. Sem maquiagem, com os cabelos desalinhados e a alma em frangalhos, mas com os pés firmes. Ao cruzar a entrada, fui recebida por uma recepcionista de postura impecável. Ela sorriu e perguntou: "Nome da convidada?" Antes que eu pudesse responder, ouvi passos apressados atrás de mim. O trio do inferno acabava de chegar, minha mãe, meu pai e Lorena, todos sorridentes, prontos para anunciar ao mundo o casamento da filha favorita. Foi então que tudo congelou. A recepcionista ergueu a prancheta, olhou os nomes e disse, em alto e claro: "Só permitimos a entrada de convidados autorizados pela noiva responsável. Neste caso, a cerimônia pertence a Vitória Meireles." Minha mãe empalideceu. Lorena arregalou os olhos. Meu pai deu um passo à frente, confuso. "Como assim?" A mulher repetiu, pacientemente. "A reserva completa do hotel, da festa e da cerimônia está sob o nome de Vitória Meireles. Somente os convidados dela poderão entrar." Eu sorri. Por dentro, eu estava começando a incendiar a ruína deles. E aquilo era só o começo. O silêncio que caiu entre eles após a frase da recepcionista foi quase sagrado. Minha mãe, que até segundos atrás sorria com aquele ar triunfante que sempre usava em eventos sociais, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Estava engasgada com a própria arrogância. Meu pai estreitou os olhos, confuso. Era difícil saber se ele estava tentando entender o que tinha acabado de ouvir ou se apenas não conseguia acreditar que algo não estava saindo como planejado. E Lorena, Lorena. A noiva perfeita, vestida em um robe de cetim branco, com os cabelos impecavelmente presos em rolinhos e o rosto já semi-maquiado, parecia uma atriz que acabará de ser retirada à força do palco antes do grande monólogo. Ela me encarou como se eu fosse uma aberração que ousava roubar seu momento. Mas eu não precisava dizer nada. A recepcionista, educadamente, continuou: "Senhorita Vitória Meireles é quem reservou este espaço com exclusividade. O evento registrado é um casamento, mas todos os detalhes, buffet, lista de convidados, decoração, cerimônia, foram definidos por ela e sua equipe. Se não constam na lista, infelizmente, não poderão permanecer." Minha mãe se virou para mim, como quem tenta se agarrar a qualquer explicação. "Que brincadeira é essa?" "Nenhuma", respondi, com a voz calma, firme, sem pressa. "Eu apenas resolvi investir em algo meu." Lorena deu um passo à frente, ríspida, como uma cobra prestes a dar o bote. "Você tá achando que pode se vingar de mim estragando meu casamento?" "Eu não estraguei nada. Na verdade, eu apenas usei meu nome verdadeiro para reservar este espaço. Não sei quem prometeu isso para você, mas certamente não foi com a minha autorização. E, infelizmente para vocês, todo esse hotel está reservado exclusivamente por mim. Cada centavo. Cada detalhe." O rosto dela ficou vermelho, os olhos saltados de ódio. "Você não tem esse dinheiro." Ela gritou. Lorena. Como era previsível. Suspirei. Olhei diretamente nos olhos dela, e pela primeira vez na vida, senti que ela teve medo de mim. "Você não sabe nada sobre mim, Lorena. Porque nunca se deu ao trabalho de perguntar." Estava sempre ocupada demais desfilando sua perfeição imposta. Enquanto isso, eu crescia em silêncio, engolindo todas as migalhas, guardando tudo.
inclusive os frutos do meu trabalho. Minha mãe finalmente conseguiu recuperar a fala. Isso é um absurdo. Você não tem esse tipo de recurso. Você é só uma. Ela hesitou, talvez buscando uma palavra menos cruel, mas terminou com o veneno de sempre, uma decepção. Senti o golpe. Ainda doía. Mas doer era diferente de me derrubar. Eu aprendi isso da pior maneira. Pois é, mãe. A decepção que pagou por este lugar inteiro. A decepção que vocês deixaram em um posto de gasolina, lembram? Porque, segundo vocês, eram a peso morto da família. Os olhos do meu pai fitavam o chão. Talvez fosse o único momento em que ele demonstrava vergonha. Ou talvez só estivesse cansado de sustentar aquela farsa de família perfeita. Mas eu não me importava mais com o que ele pensava. Naquele instante, cada um deles era responsável pela própria queda. A recepcionista pigarrou, constrangida. Senhorita Meireles, deseja que a segurança acompanhe os três até a saída? A palavra segurança fez Lorena tremer. Você vai me deixar de fora do meu casamento? Ela vociferou. Eu não te deixei fora de nada. Você nunca teve lugar aqui para começar. Cruzei os braços. E quanto ao casamento, bom, ele nunca foi seu. Eu apenas deixei vocês acreditarem nisso por tempo suficiente para que a ilusão se tornasse inofensiva. Isso é loucura. Minha mãe disparou. É vingança barata. Não, interrompi, com a serenidade de quem sabia o peso de cada palavra. Isso é justiça. E sinceramente, é bem cara. Cada flor deste salão, cada minuto reservado neste hotel de luxo, cada detalhe, foi pago com meu esforço, com meu trabalho, com o que vocês sempre disseram que eu não seria capaz de conquistar. A recepcionista fez um leve gesto para os seguranças. 2 homens de terno se aproximaram discretamente, aguardando a ordem. Era quase cômico ver minha família, sempre tão altiva, tão cheia de si, recuar diante de algo tão simples como a realidade. Eu não precisava mais deles. Nunca precisei. Lorena tentou um último apelo. Você não pode fazer isso comigo. Você é minha irmã. Irmã? Sorri, amarga. Uma irmã deixaria a outra sozinha num posto de gasolina como um saco de lixo? Você me acenou pela janela como quem se livra de um fardo. E agora quer apelar para laços de sangue? Me poupe. Minha mãe gritou. Isso não vai ficar assim. Eu vou contar para todos. Você vai ver. Vai se arrepender. Dei um passo à frente, invadindo o espaço dela como nunca tive coragem de fazer antes. Eu nunca mais me arrependo de nada que tenha feito para me libertar de vocês. Porque, pela primeira vez, eu sei o meu valor. E vocês não fazem mais parte dele. Ela engasgou no próprio ódio. Os seguranças se aproximaram. Discretos, mas firmes. Deseja que nos acompanhemos até a saída, senhorita? Olhei para eles. Depois, para minha ex-família. Sim. Eles não são bem-vindos. Enquanto eram conduzidos para fora do hotel, não consegui deixar de notar a forma como caminhavam, como 3 crianças contrariadas. Lorena chorava, bufando como se o mundo a devesse alguma coisa. Minha mãe tremia de raiva. Meu pai apenas abaixava a cabeça. Eu permaneci ali, de pé. Pela primeira vez sem tremer, sem me esconder. Uma funcionária do hotel se aproximou. Senhorita Vitória, deseja ver os arranjos florais que chegaram? Sorri. Um sorriso real. Um sorriso que não dependia da aprovação de ninguém. Quero sim. Vamos. Enquanto caminhava pelo salão, cercada por flores que eu escolhi, por luzes que eu paguei, por uma liberdade que eu conquistei, eu entendi, não era vingança. Era renascimento. E eu estava só começando. Depois que os 3 foram escoltados até os portões do hotel, a paz caiu sobre o salão como um cobertor morno num dia frio. Aquilo, que durante anos me pareceu inalcançável, agora se tornava real, o silêncio deles. O fim do desprezo disfarçado, da zombaria constante, das comparações cruéis. Pela primeira vez, eles estavam do lado de fora. E eu, do lado de dentro.
Caminhei em direção ao jardim, onde os arranjos florais estavam sendo organizados ao redor do altar. O entardecer começava a dourar as folhas das árvores, e o cheiro de lírios e jasmins preenchia o ar como uma promessa de que o dia seguinte seria meu. Só meu. Uma das decoradoras se aproximou com o celular na mão. Senhorita Meirelles, um jornalista está na linha, dizendo que gostaria de confirmar seu nome completo para a matéria. É sobre o casamento surpresa da empresária anônima. Deseja falar com ele? Sorri de lado. Diga que ele pode usar o nome artístico, VM, e que não haverá entrevistas. Ela assentiu e se afastou, profissional e discreta. Tudo estava exatamente como eu planejei. Aos olhos de todos, inclusive da minha família, eu era só Vitória, a filha sem rumo, a que nunca se encaixava, a que dava prejuízo. Mas o que ninguém nunca soube, porque eu fiz questão de manter em segredo, era que eu vinha construindo minha vida longe das garras deles. Comecei vendendo arte digital em plataformas internacionais, depois migrei para design de experiências imersivas em realidade aumentada. Meus projetos explodiram fora do país, longe dos olhos que só sabiam diminuir. Em 2 anos, minha conta bancária superou tudo o que eles poderiam imaginar. Em 3, eu comprei o hotel onde Lorena dizia que se casaria. E então, como uma peça final de xadrez, planejei o checkmate. Não era sobre dinheiro. Era sobre devolver a eles o que me deram, o desprezo. Só que dessa vez, envolto em flores de luxo e tapetes de linho egípcio. Olhei para o altar. Ainda não havia noivo, nem convidados. Porque o casamento era só simbólico. Uma celebração da minha liberdade. Um ritual de encerramento. Era meu modo de dizer, eu me basto. Mas, para isso, eu precisava enfrentar mais uma parte do passado. Peguei meu celular e disquei um número que eu não usava há anos. Do outro lado da linha, um silêncio hesitante atendeu. Alô? É a Vitória. Meu Deus! Vitória? Filha? Era minha tia-avó Celina. A única pessoa que, em algum momento da minha infância, me olhou sem comparação. Ela não morava na cidade. Tinha se afastado da família quando percebeu o tipo de gente que minha mãe e meu pai se tornaram. Ainda assim, quando ouvi sua voz, algo em mim amoleceu. Desculpe por não ter ligado antes, falei, com a garganta apertada. Mas eu precisava me encontrar primeiro. E encontrou. Olhei ao redor. Os arcos decorados com folhagens brancas, o brilho das velas sendo testado, o céu tingido de rosa suave. Encontrei. E quero que esteja aqui amanhã, se puder. Para ver com os próprios olhos. Eu estarei, meu bem. Não perderia por nada. Desliguei sorrindo. Havia calor naquele gesto. Um calor que eu esqueci como era sentir. No fim daquela tarde, enquanto a equipe finalizava os últimos ajustes, recebi uma mensagem inesperada. Você acha mesmo que ganhou? Cedo ou tarde, a máscara cai. E ninguém vai te aplaudir por ser uma traidora de sangue. Era da minha mãe? Eu não respondi. Não valia a pena. Eles jamais entenderiam. O mundo deles sempre foi regido por aparência, conveniência e status. Eu, por outro lado, cresci aprendendo a sobreviver sem ninguém. Não me apegava a laços, mas a verdades. E a minha verdade era simples: não se trata de vencer os outros, mas de deixar de depender deles para viver. Naquela noite, deitada sozinha na cama king size da suíte presidencial, encarei o teto esculpido e permiti que a emoção viesse. Chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Chorei por aquela menina que um dia desejou pertencer. Que se calou diante dos insultos. Que sorriu quando doía. E que agora, adulta, havia transformado dor em força. Adormeci com os olhos molhados, mas o peito leve. Na manhã seguinte, vesti o vestido branco. Não era um vestido de noiva comum. Era simples, sem pedrarias, com tecido leve e caimento fluido. Algo que me representasse. Cabelos soltos, pés descalços. A cerimônia não era para agradar ninguém. Era uma promessa silenciosa para mim mesma. A equipe posicionou os poucos convidados, todos selecionados com rigor, amigos que me apoiaram, colegas de trabalho e uma professora antiga.
Gente que nunca me cobrou sorrisos ou metas, apenas presença. O altar foi erguido no centro do jardim, cercado de espelhos. Meu reflexo me olhava de todos os ângulos. E eu o encarei, sem vergonha. O celebrante me chamou. Caminhei até ele sozinha. Vitória Meireles, ele começou, hoje não é um casamento entre duas pessoas. É um compromisso de uma mulher consigo mesma. Diante de todos aqui, você declara que a partir de agora, sua vida é sua. Que não buscará mais a aprovação de ninguém. Que seu valor não será mais definido por sangue, mas por verdade. Assenti com os olhos cheios. Promete cuidar de si, proteger seus sonhos, honrar sua história e jamais retornar para o lugar de onde saiu ferida? Prometo, sussurrei, com a alma inteira. Então, diante de todos, declaro você livre. Casada com sua liberdade. A pequena plateia aplaudiu. Meus olhos marejaram. A emoção atravessou meu peito como um sopro de vida. Respirei fundo. Era isso. Eu me pertencia agora. E mais ninguém poderia me arrancar isso. Ao final da cerimônia, a recepcionista se aproximou discretamente e entregou um envelope. Foi deixado há pouco por uma mulher. Ela disse que era sua mãe. Abri. Você pode achar que venceu. Mas no fim, só vai morrer sozinha. Sorri. Era curioso como as palavras dela, agora, já não tinham mais garras. Ela ainda não entendeu, murmurei para mim mesma. Que quem vive presa à própria amargura, é que morre antes da hora. Levantei os olhos para o céu claro. O vento passou leve, como um sussurro. E eu sabia, era só o começo. Na manhã seguinte, quando desci para o café, notei um movimento estranho perto do portão de entrada do hotel. 3 funcionários conversavam baixinho, espiando pela fresta da cerca viva. Quando me aproximei, uma das recepcionistas me interceptou. Senhorita Meireles, perdoe o incômodo, mas sua família está lá fora. Desde a madrugada. Disseram que não vão embora até falarem com você. Respirei fundo. Era previsível. Os rostos que, há menos de 24 horas, me haviam rejeitado com escárnio, agora estavam colados à grade de ferro como súplicas mudas. Não era arrependimento. Era desespero de perder controle. Fui até a varanda, de onde podia vê-los sem ser vista. Minha mãe estava sentada na calçada, com uma expressão entre o cansaço e a fúria contida. Lorena andava de um lado para o outro, descalça, os cabelos revoltos, como se não soubesse o que fazer com a própria raiva. E meu pai permanecia parado, com as mãos nos bolsos, como um garoto que teme a bronca do professor. Peguei o celular e tirei uma foto. Não por vingança. Mas para me lembrar, em dias de fraqueza, do que deixei para trás. Mais tarde, uma carta chegou às minhas mãos. Escrita com a caligrafia familiar da minha mãe, em tinta azul, com palavras tão frias quanto calculadas. Você acha que nos humilhou, mas só provou que tem sangue ruim. Sua irmã perdeu o casamento por sua culpa. Seu pai está doente de desgosto. E eu, sinceramente, sinto pena de você. Porque dinheiro algum compra família. Um dia, quando a euforia passar, você vai olhar ao redor e ver que está só. E aí, vai implorar para voltar. E nós não estaremos mais aqui. Eu reli cada linha em silêncio. Depois, queimei o papel. Era isso que me esperava, sempre que tentasse qualquer reconciliação. A negação do erro. A manipulação disfarçada de conselho. O vitimismo camuflado de amor. Eles nunca mudariam. Mas eu tinha mudado. E não havia mais caminho de volta. Lembrei-me de quando tinha 10 anos, e Lorena quebrou o vaso da sala. Eu levei a culpa. Minha mãe me bateu com o cabo da vassoura, e meu pai disse, a gente bate porque ama. Lorena ficou em silêncio o tempo todo. E eu aprendi, ali, que amor naquele lar era dor com outro nome. Quando completei 18 anos e quis cursar artes plásticas, fui ridicularizada. Vai pintar parede de escola? Minha mãe zombou. Isso nem é profissão, meu pai completou. Aposto que Lorena vai ser médica, advogada, diziam, com orgulho antecipado. E eu engoli. Engoli tudo.
Cada humilhação, cada risada, cada tapa psicológico. Até virar veneno. Mas agora, aquele veneno havia virado cura. Caminhei até o jardim, onde os últimos detalhes da decoração ainda estavam sendo desmontados. Conversei com os fornecedores, organizei os pagamentos, agradeci a todos os envolvidos. Fiz questão de olhar nos olhos de cada um e reconhecer o trabalho feito. Porque eu sabia como era ser invisível. E eu nunca faria isso com ninguém. Enquanto organizava as últimas pendências, um funcionário do hotel se aproximou, sem jeito. Senhorita Vitória, a mulher, sua mãe, ela passou mal ali na frente. Diz que precisa falar com a senhora com urgência. Hesitei. Cada parte de mim gritava para ignorar. Mas algo dentro de mim, talvez a última centelha de humanidade que eles ainda não haviam queimado, me fez caminhar até o portão. Minha mãe estava sentada na calçada, ofegante, uma mão no peito. Não vou cair nesse teatro, falei de longe. Você sempre foi ótima atriz. Ela ergueu os olhos, e pela primeira vez, vi rugas que eu nunca tinha notado antes. O peso da idade, talvez. Ou o desgaste de quem passou a vida tentando controlar os outros. Você venceu, ela disse. Parabéns. Franzi o senho. Não era sobre vencer. Era sobre me libertar. É tudo o que vai fazer da vida? Liberdade? Sim, respondi, com firmeza. Liberdade de vocês. Da sua culpa. Da sua crueldade. Da mentira disfarçada de maternidade. Ela tentou se levantar. Eu dei um passo atrás. Não chegue perto. Eu não esqueci o posto de gasolina. Eu estava com raiva. Lorena estava nervosa, foi um erro. Foi um projeto, corrigi. Vocês não tropeçaram e me deixaram lá. Vocês planejaram aquilo. Riram. Se sentiram aliviados. Não se finja de inocente agora. Ela tentou se recompor, ajeitando os cabelos. E o que você quer que a gente faça? Que rasteje. Que peça desculpa. Não. Quero que desapareçam. Ela empalideceu. Está me expulsando? Estou me curando. Me virei. Não havia mais nada a ser dito. Cada palavra a mais era um convite para que ela me envenenasse novamente. E eu me prometi que jamais abriria essa porta. Ao entrar novamente no hotel, minha tia-avó Celina já me esperava no saguão. Ela sorriu, me abraçou e disse: Você fez o que nenhuma mulher da nossa família teve coragem de fazer. Cortou a raiz podre. Eu chorei no ombro dela. Ainda dói. Claro que dói. Mas vai passar. Porque agora você está regando a si mesma. E flores, minha querida, flores também nascem do lixo. Passamos o dia juntas, caminhando pelos jardins do hotel, rindo, lembrando de tempos em que eu era apenas uma criança escondida atrás dos móveis da sala. Celina sempre soube que algo estava errado, mas minha mãe a afastou de tudo. Má influência, dizia. No final da tarde, sentadas em espreguiçadeiras sob uma pérgola florida, ela me olhou e perguntou: E agora? O que você vai fazer? Olhei para o céu, onde as nuvens se dissiparam como fantasmas que finalmente encontraram descanso. Agora? Agora vou viver. Do meu jeito. Sem pedir desculpas por existir. Celina apertou minha mão. E você nunca mais vai estar sozinha. Os dias seguintes passaram como um bálsamo silencioso. Sem barulho de vozes me diminuindo, sem olhares de reprovação, sem o peso invisível que sempre carreguei como filha, como irmã, como o erro que eles nunca souberam nomear. O hotel foi esvaziando aos poucos. Os convidados que vieram por mim voltaram às suas cidades levando lembranças doces da cerimônia mais incomum que já haviam presenciado. Alguns disseram que nunca tinham visto alguém se casar consigo mesma com tanta verdade. Eu agradeci com o coração leve, mas no fundo, eu sabia, aquilo não foi só um evento, foi uma libertação ancestral. Eu tinha quebrado o ciclo. Na tarde da minha partida, fui até o salão uma última vez. O espaço estava vazio, exceto por alguns arranjos esquecidos e o eco suave das promessas que fiz a mim mesma.
caminhei até o centro do altar e toquei o chão com a ponta dos dedos, como quem agradece à terra que sustentou sua primeira vitória. Ali, fechei os olhos e respirei fundo. Obrigada, sussurrei. Por me ensinar que o que eu buscava nos outros, eu sempre tive dentro de mim. Ao sair do hotel, fui direto para a nova casa que comprei com antecedência. Uma casa pequena, sem ostentação, mas cheia de janelas, cercada por árvores e com silêncio suficiente para que meus pensamentos florescessem sem medo. Levei apenas o necessário. O resto ficou para trás. Inclusive os fantasmas. Alguns dias depois, recebi uma intimação por correspondência. Lorena estava processando o hotel por danos morais e constrangimento público. Ri. Eles não sabiam perder. Não sabiam aceitar que não tinham mais controle sobre mim. Que eu não era mais o brinquedo quebrado da família, mas uma mulher inteira, uma que eles não reconheciam mais, porque jamais pararam para conhecer. Conversei com meus advogados. A resposta foi clara e objetiva. Ela não tem nenhuma base legal. Você não fez nada fora do contrato. Claro que não fiz. Cada passo foi calculado com precisão. Não por maldade, mas por autopreservação. Eu aprendi com eles a ser cautelosa. E quando você cresce rodeada por quem quer te apagar, aprende que qualquer sinal de luz precisa ser protegido como um tesouro. Na semana seguinte, Celina voltou para minha nova casa. Trouxe uma caixa de madeira antiga com fotos e cartas da minha avó. A mãe da minha mãe. Ela também foi apagada, disse Celina, me entregando a caixa. Sua mãe odiava a força dela. A criatividade. A liberdade. E fez questão de enterrá-la em silêncio, como tentou fazer com você. Abri a caixa com cuidado. Dentro, encontrei rabiscos de poesias, receitas caseiras e colagens em cadernos velhos. Descobri que minha avó pintava. E que, assim como eu, sonhava em viver da própria arte. Senti um nó na garganta. Por que nunca me contaram? Porque queriam que você esquecesse quem você era. O sangue que corre em você não é só deles, Vitória. Você carrega a alma de uma mulher que tentou ser livre. E agora, você conseguiu o que ela não pôde. Chorei. Chorei por mim. Por minha avó. Por todas as mulheres da minha linhagem que foram caladas, dobradas, apagadas. Naquela noite, fui até o meu ateliê e pendurei as colagens da minha avó ao lado dos meus quadros. Não importava se combinavam ou não. Aquelas obras, agora, pertenciam ao mesmo lar. Na semana seguinte, uma amiga próxima, a única que me apoiou quando saí da casa dos meus pais aos 22 anos, me enviou um print. Mãe e filha vivem nas ruas após perderem a casa e apoio da família. A notícia vinha de um site sensacionalista, com uma foto borrada de Lorena e minha mãe sentadas em uma praça. O pai? Sumido. Talvez envergonhado, talvez em negação. A princípio, não senti prazer. Mas também não senti pena. Elas colheram exatamente o que plantaram. Por anos, regaram desprezo, humilhação e desprezo como quem cultiva rosas. Mas esqueceram que os espinhos crescem primeiro. 2 dias depois, uma mensagem chegou. Vitória, estamos passando por dificuldades. Sua irmã está abalada. Sua mãe doente. Só queremos conversar. Uma chance. Por favor. Papai. Fiquei olhando a tela por longos minutos. Lembrei de quando ele me deixou no posto de gasolina sem nem olhar para trás. Lembrei do sorriso dele, dos dedos firmes no volante, do jeito como acelerou sem remorso. A lembrança ainda ardia, mas agora era distante. Como uma brasa coberta por neve. Poderia ignorar. Poderia mandar algo cruel. Mas escolhi o que eles nunca escolheram por mim, o silêncio. Bloqueei o número. Sem raiva. Sem escândalo. Apenas encerrei. Eles sempre me disseram que família é sangue. Mas hoje eu sei, família é quem fica quando o sangue te vira as costas. E minha nova família não carrega meu sobrenome. São amigos, mestres, clientes, artistas, são pessoas que me olham e enxergam. Que não me moldam. Que não me pesam. Que não me deixam para trás.
na varanda da minha nova casa, plantei um jardim com as flores que sobraram da cerimônia. Jasmins, lírios, lavandas. Toda vez que o vento sopra, elas dançam como se dissessem: você venceu. Não como elas vencem com gritos, acusações, chantagens, mas com paz. No aniversário seguinte, recebi mais de 100 cartas de clientes e seguidores. Alguns diziam que minha história inspirou outras mulheres a se libertarem de lares opressores. Outras mandaram quadros, poesias e desenhos. Um presente atrás do outro. Guardei todos. Não por vaidade, mas por gratidão. Por saber que minha dor não foi em vão. E, acima de tudo, por ter feito algo que minha família nunca quis que eu fizesse. Tenho orgulho de quem eu me tornei. Fim.